intenção de visualizá-la depois. Hoje à tarde eu já encaminho para vocês o link das aulas anteriores, caso vocês tenham a intenção de assistir, tá? Agora eu vou apresentar para vocês o nosso material de hoje, que é o núcleo celular. Eu simplesmente sou apaixonada pela célula, porque no primeiro ano a gente estuda ela sempre de fora para dentro. Então, nós estudamos a membrana plasmática, que tinha a função de controlar tudo que entra, tudo que sai. Ela consegue fazer alguns transportes, separa o meio de dentro com o meio de fora da célula. A gente trabalhou o citoplasma, então, material gelatinoso, onde estão ali as organelas celulares. Entre elas, ribossomo, retículo endoplasmático granuloso, retículo endoplasmático não granuloso, complexo de Golgi, lisossomo, centríolo. Então, a gente tem ali uma grande quantidade de organelas, cada uma fazendo a sua função. Cada estrutura celular com uma quantidade diferente, vai depender, é claro, da função que cada célula vai fazer. E agora, a gente fala do ponto central da célula, que é o núcleo celular. O núcleo celular, ele é de extrema importância para a célula, porque é nele que está todo o material genético. Aqui tem um adendo. Nós temos todo o material genético no núcleo celular. E nós temos pequenas porções de organelas que têm aí algum pouco de material genético, mas que é próprio delas. Por exemplo, cloroplasto e mitocôndria têm DNA próprio, tá? Então, eu não posso dizer que a célula tem DNA só no núcleo. Eu posso dizer que a maior porção está no núcleo. Mas a gente tem aí um pouco também de material genético nas mitocôndrias e nos cloroplastos também. Tá? Bom, num contexto mais histórico, nós tivemos a descoberta do núcleo celular pelo Robert Brown. Ele identificou que existia um corpúsculo com uma certa quantia de massa, normalmente ao centro da célula. E ele identificou e nomeou como núcleo. Logo depois, alguns estudos foram surgindo indicando que o núcleo é uma estrutura de extrema importância para a célula. Aqui vale um destaque. Alguns materiais classificam o núcleo celular como organela. Então, classificam o núcleo celular como parte do citoplasma. Tá errado? Não, não tá errado, porque ele tem também algumas funções relacionadas diretamente com algumas organelas e também com algumas outras estruturas da célula. Tá? Teve um experimento que ficou muito famoso, tratando sobre o núcleo celular, que foi o estudo de Balbiani. Vocês encontram ele lá no material de vocês, na página 5. O Balbiani, ele fez o que a gente chama de merotomia. Ele fez fragmentações. Ele trabalhava com amebas. Vocês vão lembrar, quando a gente fez exercício de membrana plasmática, que as amebas são protozoários, então pertencentes ao reino protista. Esse grupo em específico, ele faz um transporte de membrana chamado de fagocitose. Então, ele faz um englobamento de partículas sólidas. O Balbiani trabalhava com amebas. E ele fez aí um experimento um pouquinho macabro. Ele pegou uma ameba e cortou essa ameba. E ele foi cortando amebas, né? Tava gostando de fragmentar o pobre dos bichinhos. E ele fez um corte em que ele separou uma porção anucleada. Então, ele fez um corte e retirou uma parte dessa ameba que não tinha presença de núcleo. E deixou uma parte da ameba com presença de núcleo. Então, a gente tem aqui a porção anucleada no seu corte e a porção nucleada. Quando isso aconteceu, que ele teve aí essas porções nucleada e anucleada, ele começou a observar que a parte que não tinha núcleo acabava morrendo, acabava degenerando. E a parte que tinha, então a parte que tinha o núcleo, acabava sobrevivendo, regenerando, se organizando. E ele achou isso interessante. Nossa, eu tenho uma estrutura no centro da célula corpuscular,
que se eu retirar vai fazer com que essa estrutura morra, que essa célula morra. E ele resolveu reimplantar, então ele pegou uma ameba, cortou novamente, deixou uma parte com núcleo, uma parte sem, e logo depois ele fez o transplante. Ele inseriu novamente aquela parte que estava morrendo na célula novamente. E ele observou, sim, que aquela estrutura voltava a reviver. Não conseguia manter o seu ciclo de vida só com a presença do núcleo. Ainda sem saber direito a função do núcleo, ele observou a importância que ele tinha, em que os indivíduos não conseguem ficar sem o núcleo celular. Prof, mas eu ouvi falar uma vez que tem célula que não tem núcleo. É verdade. A gente tem, por exemplo, uma estrutura celular no nosso corpo, no corpo humano, chamado de hemácia. A hemácia não tem núcleo. Ela é uma estrutura celular anucleada. Mas como que vive essa estrutura nucleada? Bom, em algum momento da vida, principalmente na fase jovem, ela tinha estrutura celular nucleada. Então, a hemácia já teve núcleo na sua fase de eritroblasto. Mas esse núcleo acabou se perdendo devido à função que a estrutura celular vai fazer. Por exemplo, a hemácia, ela tem a função de transportar oxigênio. Para facilitar esse processo, ela é bicôncava e faz com maior facilidade esse processo. Então, é de extrema importância observar a presença do núcleo, pelo menos em algum momento da vida desse indivíduo, tá? Alguns indivíduos, como a hemácia, é nucleada, então em algum momento da vida ela não tem. Alguns grupos conseguem ter, inclusive, mais de um núcleo. Por exemplo, algumas células sanguíneas, alguns glóbulos brancos, podem ter mais de um núcleo. Alguns protozoários podem ter mais de um núcleo. Por exemplo, o caso dos ciliados, eles possuem 2 núcleos. Um que cuida de todas as funções do corpo do protozoário e o outro que cuida apenas da estrutura reprodutiva. Então, nós encontramos aí algumas das definições em relação ao núcleo. Até aqui, belezinha, meu povo? Sim. Vamos falar do núcleo, então, em si? Vocês encontram essa imagem, quem tem a apostila, lá na página 5. Olha por que o núcleo é bem organizado em relação até às organelas. O núcleo normalmente fica na face central da célula e normalmente, grudadinho nele, a gente tem essa organela, que é o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. Lembra que a função dele é produzir proteína, porque dentro dele a gente encontra uma porção grande de ribossomo. A gente sabe que a produção de proteína depende de uma estrutura muito importante, que é o DNA. Aonde está o DNA? No núcleo. Por isso que a gente precisa ter um próximo ao outro, tá? Prof, mas a gente depende da proteína, a organela produz proteína, como que isso funciona? A produção de proteína, ela depende do DNA, do RNA, que é o segundo ácido que a gente vai ver já já, e depende do ribossomo. Agora, a produção do DNA e do RNA é totalmente ligada ao núcleo celular, tá? Lá no terceiro bimestre, a gente estuda todo o processo de fabricação da proteína ligada ao núcleo e ligada a esta organelinha também. Falando do núcleo específico, eu preciso contar uma coisa importante. O núcleo, ele consegue ficar em 2 formas durante a sua vida. Ou seja, durante o ciclo celular, ele pode ser encontrado de 2 maneiras. Quando a gente diz que o núcleo está em fase de intérfase, a gente diz que ele está em um intervalo. Então, quem está anotando, anota essa palavrinha aí. Intérfase. Quem tem material, ela está lá na página 5. O que é uma célula em intérfase, um núcleo em intérfase? Eu estou dizendo que essa célula não está fazendo divisão celular. É uma célula que está aguardando o processo de divisão. Ele ainda não começou. Então, a célula que está em intérfase, ela está em um intervalo. Eu não posso dizer que ela está parada, de boa, só aguardando para fazer a divisão. Não.
Ela está apenas se preparando para dividir. Então, se essa célula está em intérfase, está se preparando para dividir, eu consigo observar 4 estruturas básicas. E eu vou começar igual um ovo de fora para dentro, tá? Vocês encontram isso lá na página 5 e lá na página 6. A estrutura mais externa, que está fazendo revestimento do núcleo, é chamado de carioteca ou membrana nuclear. Eu costumo memorizar com os meus alunos o termo carioteca. Por quê? Porque quando a gente estuda o grupo de procariontes, ou seja, as bactérias, e quando a gente estuda os grupos de eucariontes, ou seja, aqueles que têm núcleo delimitado pela carioteca, e aí nós temos os protozoários, os fungos, as plantas, os animais, a gente destaca a presença de um envoltório nuclear. E normalmente o termo utilizado é carioteca. Então, a carioteca é uma membrana que protege esse material genético. Mas não só isso. A carioteca ela tem função de separar o meio de dentro do núcleo com o meio de fora do núcleo. Então, o meio intranuclear e extranuclear. Além disso, ela tem a função de fazer transporte. Eita, prof, mas não é a mesma característica da membrana plasmática? É a mesma coisa. A diferença é que ela faz esses transportes de dentro do núcleo e de fora com o núcleo. Mas a característica, a função é a mesma. Só que o transporte dela é um pouco diferenciado. Ela não faz direto pela membrana como a membrana plasmática faz. Ela faz o seu transporte pelos poros. A gente observa aqui na imagem algumas aberturinhas, olha. Parece um queijo, né? Esses poros são responsáveis pelo transporte. Tá? Então, nós temos a carioteca, ou membrana nuclear, que está separando o meio de dentro com o meio de fora, fazendo proteção do material genético e fazendo transporte pelos seus poros. Além disso, vale lembrar que essa estrutura, ela tem uma bicamada. Então, eu tenho uma membrana mais externa e uma membrana interna. Essas estruturas são lipoproteicas, ou seja, tem gordura e tem proteína. Tranquilo até aqui? Carioteca é a primeira. Logo depois, dentro do núcleo, eu encontro um material gelatinoso, aquoso, rico em água e proteínas. Prof, é igual à estrutura do citoplasma. Igual. É muito parecida também. Só que aqui, como eu estou falando de núcleo, muda o nome. Então, eu vou encontrar o que a gente chama de cariolinfa ou nucleoplasma. Prof, 2 nomes, a biologia adora. Então, fiquem atentos, porque podem aparecer, sim, os 2 nomes, não tem um nome predileto, tá? Quando a gente fala de membrana nuclear, carioteca, o nome está mais ou menos indicando, então é um pouco mais fácil de identificar. Agora, cariolinfa e nucleoplasma, tem que lembrar que está sempre relacionado ao núcleo e pode aparecer os 2. Até aqui vale um destaque. Não sei se vocês perceberam, mas tudo que volta ao núcleo, tudo que fala do núcleo começa com cário. Cariolinfa, carioteca, né? Então, tudo remete ao cário. A gente vai estar falando de núcleo. Por que tem material gelatinoso lá, prof? Para facilitar, sim, algumas reações químicas e alguns transportes. Principalmente transporte do material genético. No centro do núcleo, nós temos um organoide. É lá que está o RNA. Essa estrutura é chamada de nucleolo. O nucleolo tem um texto todo especial para ele lá no nosso material, destacando o nucleolo em si. É uma estrutura composta de RNA. Em geral, é um emaranhado de RNA.
ele consegue fazer produção do RNA ribossômico. Prof, eu nunca ouvi falar de RNA, já ouvi falar de DNA, mas de RNA nunca. Só para localizar vocês, lá no terceiro bi a gente vai ver os dois, bem especificados. O DNA é o ácido desoxirribonucleico e o RNA é o ácido ribonucleico. Eles são diferentes porque eles têm composições diferentes e têm funções diferentes. O DNA guarda as nossas características genéticas e o RNA é feito baseado no DNA, é uma cópia do DNA. Só que essa cópia tem algumas diferenças. É igual quando o coleguinha te diz assim, ó, copia meu exercício, mas não faz igual. O RNA é a mesma coisa. Ele vai ter algumas diferenças na sua estrutura, tá? E ele é utilizado em 3 formas. Eu tenho um RNA transportador ribossômico e eu tenho o RNA... Peraí... Transportador ribossômico. Daqui a pouco eu lembro. A gente vai falar ele lá na frente. O meu destaque é para o RNA ribossômico, que é produzido e também faz parte do emaranhado do nucleolo. Ribossômico. Ribossômico. Essa estrutura de RNA vai sair do nucleolo depois que for produzida e vai sair da estrutura do núcleo. Então, ele vai atravessar o nucleoplasma, vai atravessar os poros da carioteca e vai chegar até a organela mais próxima, que é o retículo endoplasmático rugoso. Lá no retículo ou lá no citoplasma, ele ajuda, junto com outras proteínas, formar uma nova organela, o ribossomo. Ok? Então, nós temos até o momento 3 estruturas: carioteca, ou membrana nuclear, nucleoplasma, ou cariolinfa, e o nucleolo. Nucleolo, RNA ribossômico. Ah, lembrei. RNA ribossômico, transportador e mensageiro. São 3. Tá? Nucleolo, formado de RNA ribossômico, também produz RNA ribossômico e ele encaminha esse RNA para fora para ajudar a formar a organela, o ribossomo. Até o momento, eu falei de 3 estruturas, mas ainda não falei do DNA. Ué, não é o núcleo que guarda o DNA? Sim, guarda. E onde é que está esse DNA? Ele está organizado no que a gente chama de cromatina. A cromatina é um longo fio de telefone. Aqui no nosso material ele está marcado em branco. Observem que é um fiozão. Essa cromatina, ela tem literalmente esse formato de fio de telefone antigo. A cromatina, ela aí sim é formada pelo DNA, o ácido desoxirribonucleico, mais um conjunto de proteínas. Eu gostaria que vocês anotassem, porque o nosso material trouxe apenas proteínas conjugadas, nucleoproteínas. Vocês anotem lá, junto à cromatina, que nós temos as proteínas chamadas de histonas, com H, tá? Então, as proteínas histonas. Essa cromatina, ela está solta no nucleoplasma. E ela está solta no nucleoplasma porque ela está em fase de intérfase. Ela ainda está toda espalhada, ok? Enroladinha num fio de telefone, DNA mais proteínas, mas que está espalhado. Sabe por que ele tem que estar enroladinho com proteína? Porque ele é sensível. O DNA pode se machucar. Então, para a gente não quebrar, não fragmentar o DNA, a gente deixa ele enroladinho a proteínas para que ele fique protegido. E mesmo assim, fique todo solto e espalhado. Até aqui. Beleza, meu povo? Deixa eu ver como é que vocês estão no meu Meet. Ô, prof, como é que era o nome daquela proteína mesmo que não tem na apostila, que eu não consigo anotar? Histonas. Proteínas histonas, com H. Ok. Tá. Janine, você está conseguindo me ouvir? Conseguiu resolver o seu problema? Você pode sair da sala e entrar de novo, eu te aguardo.
Ela já fez isso, professor. Já? Beleza. Se vocês acompanharem pelo material, eu vou dar uma puladinha lá para a página 8 e 9, tá? Falava eu, então, do núcleo. Falava que o núcleo tem aí 4 estruturas. Falava, então, que o núcleo tem carioteca, cariolinfa, nucleolo e cromatina. E agora eu falo específico desta cromatina e específico da estrutura celular. Eu vou fazer um destaque maior à página 9, mas eu já dou uma chegadinha na classificação dos cromossomos, tá? Quando eu falava do núcleo, eu dizia assim: olha, fica atento, porque o núcleo está em intérfase, ele não está se dividindo, mas ele não está parado, ele vai estar produzindo proteína, ele vai estar se organizando para essa função. Agora, a célula resolveu. Ela disse assim: agora eu vou dividir, é a minha hora. O que eu faço? Primeira coisa, ela vai duplicar o seu DNA, o seu material genético. Quando ela for duplicar, ela também vai precisar diminuir o espaço. Porque calcula, ela está numa célula, no núcleo celular, que ela estava com a cromatina toda espalhada, não tem condições de dividir a célula e duplicar com aquele material todo espalhado. Então, o que ele faz? Ele precisa diminuir o seu volume, ou seja, o seu espaço ocupado. Ele vai diminuir, ele vai começar a condensar. Ele fica baixinho e gordinho. Ele fica curto e espesso. E ele muda de nome. Ele passa a se chamar cromossomo. Pergunta. Alguém? Ali, a Janine. Ali o telômero. Janine, tudo bem? Do sim, prof. E a senhora? Ali em telômero, quando a célula vai se dividindo, o telômetro vai indo junto, né? Ele vai condensando até chegar ao ponto em que não pode mais dividir. Aí a célula morre e inicia uma nova célula na divisão. Peraí. Funciona o seguinte. Quando a célula vai se dividir, a gente tem aí 2 processos. Nós temos o processo de mitose e nós temos o processo de meiose. Esses 2 em específico eu quero ver na sala de aula porque ele é mais complexo. Para vocês terem uma noção, o ano passado eu fiz bem trabalhadinho com os alunos, porque a gente tem basicamente um bimestre para ver. Então eu faço bem trabalhadinho. E esse ano eu trabalhei em um conteúdo chamado de gametogênese, estava tudo dominado. Os alunos lembraram e conseguiram trabalhar o conteúdo baseado na mitose e na meiose. Mas só para resumir para você, a mitose é o processo de produção de células que vão gerar crescimento, fechar lesão. Então, eu pego uma célula mãe e divido em 2 células iguais a ela. Para fazer essa divisão, a gente acaba dividindo esse cromossomo ao meio. Esse cromossomo tem 2 perninhas e 2 bracinhos. Esse lado é igual a esse. Por quê? Ele precisou ser duplicado. Eu, normalmente, quando observo um cromossomo sem duplicação, eu vejo só uma haste. Ele duplicou. Então, eu tenho um lado igual ao outro. Quando ele for fazer divisão, ele vai dividir aqui no meio. E aí vai cada um para um lado. Tá? Aqui no nosso desenho, a gente tem a representação da parte do DNA que está compondo o cromossomo. Né? Então, aqui a gente tem trechos de DNA que está formando esse cromossomo todo. No caso, quando é feita a divisão da célula, o DNA se parte para poder ir junto, né? No caso, o telômetro, isso? E quando... o telômetro é só essa partezinha de baixo aqui do cromossomo. Ó. É só essa partezinha. Então, a hora que ele vai partilhar, ele partilha aqui no meio e vai um lado para uma célula e esse outro lado vai para outra célula. E daí ela se regenera e começa um novo ciclo também?
Aí, essa célula só vai morrer se realmente ela estiver no final da vida. Ela vai fazer autólise, lembra? Ela rompe o lisossomo e contamina a célula toda e a célula morre. Aí sim pode acontecer a mortalidade da célula. Mas, para a gente dividir, essa célula ela tem uma continuidade. Então, a hora que se rompe esse cromossomo, eu passo a chamar cada parte dela de outro cromossomo, porque o material genético é igual. Então, essa célula não vai morrer, ela vai continuar o seu ciclo. E ela tende mais à frente, multiplicar material genético de novo, dividir de novo, tá? Então, Entendi. assim, a célula ela tem uma grande continuidade, né? A gente sabe que o indivíduo só é vivo se ele partir de uma outra célula. Uhum. Oi? Entendi. Compreendeu? Compreendi Tá? sim. A gente já vai aprofundar um pouquinho mais sobre o processo de divisão. Tá bom. Obrigada. Adoro falar de divisão celular. Adoro, vocês vão ver. O Certo. cromossomo em si, então, é a cromatina em si, que é feita de DNA mais proteínas histonas, que fica baixinha e gordinha, que fica curta e espessa. Quando ele vai dividir, que a célula resolve, vamos dividir, ele fica baixinho e gordinho e vira o cromossomo. De antemão, eu vou contar uma história. Eu conto todo ano e ela não tem graça nenhuma. Mas se eu não contar, eu sei que os alunos vão começar a conversar. Você já viu a história do bombeiro? E vocês vão ficar assim, não, a prof não contou. Eu sempre conto nesse período, tá? Mas não tem graça nenhuma. Eu trabalhava uma época aqui em Lages, num CAIC. Aqui em Lages tem dois, tem o de Santa Catarina e tem o do Guarujá. E todo mundo sabe que tem no ginásio do CAIC, que é o sonho de todo escorregador da vida do aluno, né? Todo aluno sonha em escorregar. E eu estava trabalhando no EJA, então eu dava uma aula à noite, e eu cheguei para fazer a minha aula e os alunos todos cansados, todo mundo com sono, e eu falando de cromossomo. Então eles estavam pata fina para mim. Até que chegou um caminhão de bombeiro. E o bombeiro ia tirar um vespeiro dessa estrutura do ginásio. E eu lá dando aula dele grita: e o que é a célula? Do que é formado o núcleo? E nisso o bombeiro subiu no caminhão que foi naquelas estruturas, né? Foi subindo, 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 subindo. E pelo nosso azar, o bombeiro tinha as características de um cromossomo. E eu dele gritando: o que é o cromossomo? É a cromatina baixinha e gordinha, ou seja, ela fica curta e espessa. Para vocês terem uma noção que nessa hora o bombeiro foi tirar o vespeiro e ele meio que desequilibrou e quase caiu. E quando eu perguntei, gente, o que é cromossomo? Alguém gritou, olha o bombeiro! E o bombeiro quase caiu. Ele não caiu, toda sorte. Mas depois daquele momento, o cromossomo para mim virou bombeiro. Então é sempre uma estrutura que fica baixinha e gordinha, tá? Então, cromossomo, cromatina, baixinha e gordinha. Mas para falar do cromossomo, eu preciso falar da célula. A gente consegue classificar a célula em dois grupos. Isso de acordo com os seus cromossomos. Vocês estão ouvindo meu cachorrinho gritar? Tá gritando desesperado. Nós temos, então, duas células. Nós temos as células diploides e as células haploides. Esses termos estão lá na página 9. As células diploides são aquelas em que os cromossomos estão sempre aos pares. Por isso, eu chamo essa célula de célula 2N. Estes cromossomos estão sempre aos pares. Como assim, prof? Eu não entendi. Vocês já ouviram falar que nós temos 46 cromossomos? Provavelmente já. Conforme a gente vai conversando sobre os cromossomos, a gente sabe que cada espécie tem um número X de cromossomos específicos. A espécie humana tem 46. E estes 46 cromossomos são organizados aos pares. Então, nós temos 23 pares de cromossomos. Desses 23,
Eu sei que eu fui formada pelo gameta do meu pai e pelo gameta da minha mãe. Então, eu fui formada pelo material genético, pelos cromossomos do meu pai e da minha mãe. Só que ele não conseguiu mandar todos os 46 cromossomos dele. Por quê? A célula dele fez divisão celular e separou esses cromossomos. Então, ele mandou apenas um grupo de cromossomos para mim. A minha mãe mandou um grupo de cromossomos para mim. Ou seja, o meu pai mandou uma célula que só tinha 23 cromossomos. E a minha mãe mandou uma célula que só tinha 23 cromossomos. Quando eu juntei 23 e 23, eu formei um indivíduo novo com 46. Esses 46 cromossomos, ou seja, cromossomos aos pares de uma célula diploide, formam um indivíduo. Sempre assim, um cromossomo vindo do pai e um cromossomo vindo da mãe. Ficou claro? Povo? Vou interromper porque eu Ficou não assim, consigo visualizar. Fico assim, eu não consigo visualizar aqui o chat. A gente tem também as células haploides. As células haploides são aquelas que só têm um grupo de cromossomos, ou seja, metade. Que células são essas? São as células que precisaram fazer a divisão celular e deixar apenas metade desse material genético, ou seja, só um grupo. A divisão celular que faz esse processo é chamada de meiose. Meio. Se eu faço meiose, eu vou produzir uma célula que tem metade do material genético. Que célula é essa? Os nossos gametas. Para formar os nossos bebês, a gente precisa produzir aí os meninos o tempo todo, nós meninas, desde a gestação, estamos produzindo células haploides, células com só um grupo de cromossomos. Tá? Para lembrar, eu costumo sempre falar o seguinte: toda vez que falar de gameta, então de espermatozoide e de ovócito secundário, eu estou falando de células haploides, células com só um grupo de cromossomos. Prof, a senhora falou uma palavra estranha aí. Ovócito secundário. Ovócito secundário é o nome da estrutura celular que ainda não passou por divisão, tá? Como assim, prof? Nome da estrutura celular que não passou por divisão. O ovócito secundário, ele não terminou a sua divisão celular e ele também não foi fecundado. Eu só posso chamar de óvulo quando a estrutura já foi fecundada, tá? Eu costumo acostumar vocês desde aqui com esse termo, senão vocês chegam lá no segundo ano, vocês vão lembrar, óvulo, prof, óvulo. Cuidado, o óvulo não foi fecundado ainda, então ovócito secundário, tá? Ano que vem eu explico de onde saiu esse termo, no estudo da gametogênese. Então, estou falando de célula eucarionte, falei da estrutura celular. Se estão os cromossomos aos pares, vindo um do pai e um da mãe, eu tenho células diploides, que na biologia eu chamo de células 2N. Quando estas células diploides vão dividir e formar os nossos gametas, eles formam células com apenas um grupo de cromossomos, ou seja, com metade do material genético, chamada de células haploides. Para encerrar a aula de hoje, eu vou trabalhar mais um conceito e os outros eu vejo no nosso encontro na semana que vem. Tá? E assim a gente fecha os 45 minutos. Tem um conceito que vai aparecer no exercício de vocês, que é o conceito de gene. O que é o gene? Em cromossomos que estão em uma célula diploide, eu sei que eu tenho um cromossomo que eu recebi da minha mãe, um cromossomo que eu recebi do meu pai. Eu vou encontrar nestes cromossomos partezinhas de DNA, de material genético. Vale destacar que ele está todo enroladinho aqui, mas eu consigo identificar ele no cromossomo. Eu vou encontrar partezinhas
que tem a função de codificar proteínas, tem a função de produzir alguns grupos específicos de proteínas. Esses trechos de DNA são chamados de genes. Então, os genes que têm capacidade de produzir proteína, ou seja, são trechos de material genético no cromossomo. Aí eles conseguem estar gerando aí grupos de proteínas. Até aqui tranquilo? O desespero da minha cachorrinha, vocês estão conseguindo Sim, ouvir? prof. Só pode repetir ali sobre gene que eu tô anotando. E eu perdi alguma coisa. Posso, claro. Obrigada. Gene são trechos do cromossomo que conseguem codificar proteína. E aqui tem um detalhe importante. Nós somos feitos de proteína. Então, nos nossos cromossomos, nós vamos encontrar vários genes ou genes que conseguem codificar vários grupos de proteínas. Deu certo? Meus queridos, Deu sim, prof. então na aula de hoje eu falei. Viu? Que bom. Qualquer coisa que precisar é só chamar, tá? Na aula de hoje, a gente conseguiu falar do núcleo, das 4 estruturas, carioteca, nucleoplasma, cariolinfa, nucleolo e cromatina. Conseguimos falar o que é o cromossomo e falamos da diferença de célula haploide, célula diploide e o que é um gene, tá? Eu deixei disponível, tá aberto a partir de hoje, tá? Agora sim vocês conseguem responder, porque os conceitos que nós trabalhamos nessa aula responde apenas um exercício, para que vocês consigam verificar e compreender essas características. Sugiro a vocês que façam o quanto antes, já que está tudo fresquinho aí na memória de vocês. Vocês devem me entregar ele até quinta, tá? Então, eu deixei o sistema aberto só até quinta. É um exercício bem rápido, é só uma questão, falando sobre o núcleo celular lá no plural, tá? Meus queridos, alguma dúvida até o momento? Professora, é uma pergunta meio geral, assim. Como que a Pode. gente as aulas são gravadas, né? Como que a gente Uhum. pode reassistir as aulas? A gente estava fazendo um estudo com o Gabriel, qual seria a melhor forma. Eu tentei com alguns alunos compartilhar o link do Drive, onde fica salvo, não funciona, tá? Eu já tinha até imaginado que não funcionava, mas eu testei. Não funcionou. Aí eu fiz com alguns alunos, compartilhei pelo Drive. Então, eu preciso anotar o e-mail de todos vocês. Então, realmente leva muito tempo, é muito trabalhoso. Então, o que eu fiz, Janine? Eu estou colocando lá no meu YouTube, no canal do YouTube, onde a gente usou antes. Hoje, até o final da tarde, eu encaminho para vocês todos os links da aula que eu dei até hoje, tá? Eu Legal. organizei ontem, mas acabei não enviando, mas está tudo organizadinho, está tudo pronto. Aí eu encaminho para vocês hoje, para vocês darem uma olhada. Essa é a nossa quinta aula já, online. Daqui a pouco a prof vira blogueirinha também, né? Com o YouTube. Ah, não, eu sou muito youtuber. Já Ai, estou ai. muito youtuber já. Então, meu povo, não, gente, já estamos assim. Espero que vocês tenham gostado. Estudem, façam um exercício por lá. Qualquer dúvida, eu estou à disposição pelo WhatsApp, pelo e-mail, pode chamar. E, bom, boa semana de estudo. Eu ia dizer bom descanso, mas é difícil, a gente está trabalhando bastante, né? Então, boa semana de estudo. Eu encontro vocês em live também na semana que vem. Tchau, prof. Até mais. Certo, povo? Tchau, tchau. Obrigada pela participação de vocês. Sala Igualmente. cheia, muito Tchau, obrigada. prof. Tchau, foi muito bom ouvir vocês. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau. Deixa eu só anotar uma falta, teve só uma.